Olá, tudo bem? Como foi a semana? Agitada, tumultuada? Momentos difíceis que estamos passando? Com certeza a primavera chegou. E como as estações estão meio atrapalhadinhas, não? Como a nossa situação está meio atrapalhadinha, num momento de grandes decisões, não só para o nosso país, mas decisões pessoais. E logicamente a influência, da decisão de um país, da decisão geral, altera e modifica a nossa decisão, altera e interfere nas nossas opiniões. Oxe, opinião. Mas para falar de opinião tem que falar de respeito. É o grande respeito que falta hoje, que é o respeito às opiniões. Cada um tem a sua visão, que nada mais é o que resultado, das suas experiências ao longo da tua vida. E como as nossas opiniões e as nossas decisões alteram e interferem no nosso meio. Porque não vivemos sozinhos. Não vivemos isolados numa cúpula e aguardando apenas ou passivamente que as coisas aconteçam à nossa volta sem interferir na nossa vida. E o quanto a nossa vida interfere nas pessoas que estão à nossa volta. E muitas vezes nisso tudo nos faz sentir assim bobos. E os nossos resultados, eles não são como nós gostaríamos que fosse. Eles não são como brigamos por ser. São apenas fatos e que precisam ser levados adiante. Por isso, respeito. Como é falta de respeito que nos afeta, não é a falta de respeito que faz com que guerras aconteçam, com que mortes aconteçam, que assaltos, sequestros, enganos. Tivemos aí, o rapaz que enganou tanta gente. E por que engana tanta gente que pega na sua vulnerabilidade? Gente, nós somos vulneráveis, não resta a menor dúvida. Mas temos que entender, e aí está a grande força de saber de si, a grande força de saber o que é que está dentro de você, em que se vai numa historinha de uma outra pessoa que mostra e denuncia que nós não temos opinião, ou que nós não nos respeitamos, porque a opinião ela contém respeito, e nós temos que ter responsabilidade por aquilo que fazemos, por aquilo que falamos, por aquilo que pensamos. A responsabilidade nos acompanha na vida. E o quão difícil isto é para a nossa existência, porque também, além do respeito, falta a responsabilidade. A responsabilidade no que falamos, em como agimos, enfim, no que acreditamos ou queremos acreditar. Tudo isso, gente, está ligado logicamente as interferências das nossas experiências, porque passamos desde que nascemos e até a idade que estamos atualmente, e cada um na sua idade ou na sua verdade. E isso não quer dizer que seja plena, que seja absoluta, quer dizer apenas que você é um ser humano passivo que sofre consequências ou que interfere na vida de outras pessoas. O respeito às experiências, o respeito à sua vulnerabilidade, o respeito ao seu momento de vida, o respeito à sua opinião. Opinião, por definição, é um ponto de vista. E independentemente do lado ou da forma que possamos olhar, nós vamos ter um conceito. Nós vamos ter uma opinião a respeito.
mas ela não é absoluta. Isso não quer dizer que eu estou vendo um todo. Quer dizer apenas que eu estou respondendo àquilo que eu posso ver. E o que é que eu posso ver na verdade? Se eu nem olho para mim, se eu desconheço os meus limites, se eu desconheço, sabe, vou chamar até ignorância, só sei que nada sei. Porque nós estamos, ao longo da nossa vida, num processo de aprendizagem. E temos que respeitar isto. E temos que nos promover a isto. Só sei que nada sei. Eu sei que sei algo. Mas não é tudo, não é pleno, não é constante. E às vezes, ou normalmente, uma opinião que divirja da minha opinião, eu vejo como uma afronta. Mas essa afronta é resultado da minha história de vida. Porque o fato de você gostar disso ou gostar daquilo, sabe? Tipo, vai na pizzaria com os amigos. Cada um tem um paladar. Nós temos que chegar num consenso de pedir pizza. Por isso que as pizzarias já até colocaram aquela meia-meia isso, meia-meia aquilo. E TikTok. Cada um vai ter o seu paladar e o seu gosto. E não quer dizer que o fato de eu gostar da pizza de mussarela, ela seja verdadeira ou a verdade absoluta. Ela é apenas uma opinião minha, do meu paladar, da minha história. E pizza de mussarela é uma delícia. E se o outro gosta de pizza de espinafre? Gente, o que pode alterar minha vida se a pessoa com quem estou saindo, um amigo, um parente, seja lá quem for, gosta de pizza de espinafre se eu gosto de pizza de mussarela? No que pode alterar a minha existência isto? Porque nós não mensuramos isto. Nós apenas pegamos que tenha que prevalecer que a minha opinião está correta. E a minha opinião é o resultado da minha história. E qual é a minha história? Esse é o ponto importante de cada um. Saber da própria história e saber por que meios que chegou a gostar de pizza. Por exemplo, o que? Qual é a sua história? Encare a verdade que está dentro de si para se sentir subjugado muitas vezes quando o outro gosta de pizza de escarola. Nós fazemos a irresponsabilidade prevalecer. Nós vemos aí os torcedores que acham que seus times são os absolutos e os melhores e por isso matam outra criatura do outro time. Olha que falta de senso, porque vem toda uma raiva de se sentir coagido, de se sentir simplesmente contradito nas suas escolhas. Talvez tenha uma história de que sempre alguém se opôs às suas escolhas. Talvez, porque cada um vai ter sua história e nós temos que respeitar a história de cada um. E em várias famílias, por exemplo, em relação a time de futebol ou sabor de pizza, nós temos uma variedade medonha, né? Parece um campeonato nacional. E o que falta é o respeito. Quando somos pequenininhos, às vezes gostamos e queremos sair com X roupa e que necessariamente não condiz com a temperatura que está lá fora. E, nossa, outro dia passando aqui perto de uma escolinha, tem uma escolinha infantil aqui perto de mim, que a jovenzinha desceu toda de roupa de bailarina. Tava um frio danado, gente. Lógico, a mamãe colocou a roupa de bailarina e mais um casaco potente para que a criatura pudesse ir, né? Provavelmente ela não quis usar o uniforme da escola aquele dia, mas sim usar a roupa de bailarina. Para ela não importava se lá fora o tempo ou a situação ou o local que ela iria não condizia com aquela roupa.
E por mais que mamãe insistisse, criança hoje tem muita opinião e normalmente ganha. Mas ganha o quê? A incoerência. Então, a madurez daquilo que nós conquistamos, que faz parte do nosso processo, é fundamental. A madurez das nossas opiniões, de sermos coerentes com aquilo que está. E não somos absolutos. E não temos total conhecimento das coisas. Aliás, ninguém tem. Eu não conheço ninguém. Eu conheço pessoas que se preocupam em aprender, que estão abertas. E uma mente aberta, ela traz no seu bojo exatamente a responsabilidade. Se você fez errado, você tem que cumprir. Você tem que assumir. E você vai cumprir as consequências. Normalmente, gente, por uma atitude errônea, as consequências não são nada agradáveis. Claro, se você faltar ao trabalho, você não vai ganhar. Por quê? Porque não foi cumprir com a sua obrigação. Mas naquele dia eu estava com preguiça. Bom, a tua preguiça lhe custou o dia de labor. Não há problema, faça, tenha responsabilidade no que você faz e assuma as consequências com a mesma madurez. A nossa imaturidade denuncia, e é o que a gente assiste com facilidade, que é a nossa imaturidade diante de situações. O fato de você gostar de pizza de espinafre. Se eu sou imatura, eu acho que você está afrontando o meu paladar. Que como a besta. Então, preste atenção em si. Preste atenção no que você está fazendo, com as suas escolhas. Tenha respeito a si e principalmente respeito ao outro. Se você não consegue se respeitar, respeite os outros. Olha que matemática de padaria, né? Simples. Simples. O respeito é bom e deve ser usado numa frequência maior, acredito eu, porque o que está faltando é exatamente isto. Eu não penso nas consequências da minha atitude, nos meus gestos, nos meus atos, principalmente das minhas palavras. Então eu tenho que estar muito antenada ao que eu estou falando, o que eu estou passando. Neste momento, eu tenho que ter responsabilidade. Você pode gostar ou não, e eu respeito, porque é o que eu posso fazer, te oferecer sempre o meu respeito e torcer muito para que você aproveite, mesmo de uma situação que você desgoste, algo para você aprender. Não aprender para os outros, mas aprender para si. Porque nós buscamos o melhor para nós. Um crescer, um amadurecer, uma consciência e uma atitude coerente. Não são os meus gestos mais agressivos, minhas palavras mais medonhas, ou mesmo minha atitude incoerente que vai fazer você mudar de opinião. Que vai fazer você perder o respeito que você tenha por você. Porque se eu não te respeitei, não faça como eu. Seja melhor do que eu. Me respeite, porque eu te respeito. Ok? Pensa nisso. Vamos usar o respeito essa semana. Respeito às opiniões, respeito aos gostos, respeito ao que está acontecendo, para nos sentirmos melhor e sempre em paz. Vamos pensar nisso. Boa semana!